Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 4, no verso 29. Nós estávamos falando sobre as coisas que saem da nossa boca e que tem que ser coisas que edificam, não podem ser coisas obscenas, coisas depravadas ou coisas até mesmo com duplo sentido, mas que venha promover uma edificação. E aí entra essa parte, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aí é a operação de um membro com outro membro, todos colaborando, a ajuda mútua. Eles se ajudam mutuamente, então todos têm que fazer uma parte, e tu foi chamado a fazer a tua parte no corpo de Cristo. Então tu tem que fazer de alguma maneira que venha a edificar o corpo de Cristo através da tua vida, através daquilo que tu faz, através do que tu diz, através da tua vida. Tu foi inserido no corpo de Cristo. Então tu tem uma responsabilidade. Somos membros uns dos outros. Então, baseado nessa premissa, tu tem que fazer a tua diferença e a tua parte. Nós já comentamos, eu já comentei sobre isso no áudio. Simplesmente tu foi colocado nesse corpo, tu faz parte do corpo de Cristo, tu é membro do corpo de Cristo, e tu não foi colocado simplesmente para enfeite, para estar ali de bonito, não. Tu tem que operar o dom que Deus te deu, tu tem que operar a tua atividade para que o corpo funcione e cresça. Tu vai ter que fazer a tua parte, e tu tem uma parte a fazer. Deus te deu uma capacidade especial. Deus te concedeu, todos nós no corpo de Cristo, ninguém é inserido para ficar de braço cruzado. Alguma coisa tu tem, e tu tem que pedir graça e sabedoria para o Espírito Santo de Deus, para que tu possa saber qual é a tua função, e aí tu te colocar na função que Deus te chamou. Muitas vezes tu não está agindo porque tu está fora da função, tu não está ocupando o teu lugar no corpo, mas assim que tu ocupe o teu lugar no corpo, o corpo vai se beneficiar com a tua vida. Então tu é importante nesse sentido, porque tu tem uma função. E aqui tu vai ter que promover o que é a edificação. Quando nós lemos em Colossenses 4:6, que diz que a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, aqui tem uma aplicação. Sempre é bom falar as coisinhas agradáveis e bem temperadinha. Alguém disse, olha, tempera bem, deixa bem temperadinho, bem boa a tua palavra, porque tu não sabe o dia em que tu vai ter que engolir ela. Então pode ser que uma hora alguém te faça engolir as tuas palavras e te seja amargo. Agora, se está bem temperadinho, que está bem no ponto, tu engole as tuas palavras com prazer. Agora, se são palavras destemperadas, são palavras desagradáveis, tu vai te sentir mal no dia que alguém te colocar numa posição, ou que até mesmo Deus te faça tu engolir tudo o que tu está falando, o que tu está dizendo. Então, tempera bem temperadinho, deixa no ponto certo, porque se tu tiver que engolir, tu vai engolir com muito prazer tudo aquilo que tu falou. E isso é uma aplicação para a nossa vida. No verso 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, dentro dessas recomendações que o apóstolo Paulo está fazendo, coisas que a gente tem que abandonar, de coisas que não podem haver na nossa vida, ele insere no centro o não entristecer o Espírito Santo. Então são as coisas na nossa vida que não fazem, não são condizentes com a santidade. E essas coisas que não são condizentes, no meu ver, são as que entristecem o Espírito Santo. No meu entendimento, quando tu não anda de forma digna a fé que tu diz que tu tem e que tu crê,
essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Isso é importante porque nós temos que obedecer à fé. Obedecer à fé que nós temos. E nós temos que ter uma fé que seja uma fé que se manifeste em obediência. Eu já falei isso nos outros áudios. A fé tem que se manifestar numa fé obediente. Essa é uma fé bíblica, uma fé que obedece e a gente se reconhece a fé de alguém pela sua obediência. Tiago fala isso aí, não tem fé sem obras. Quando tu tem fé, tu vai agir baseado no que tu crê. Então vai haver manifestação das obras. Agora, não é obras para ser salvo, é obras por ser salvo. Então é diferente. Então sempre a tua fé vai ter que ser manifestar em obediência. E aí entra aquele termo que eu falei do grego, que é axios, é andar dignamente, andar numa forma equivalente ao que tu diz que tu crê, mas muitas vezes não é o que nos acontece na nossa vida. E quando nós não estamos andando dessa forma equivalente ao que nós dizemos que nós cremos, isso são as coisas que, ao meu ver, entristecem o Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos entrar em coisas importantíssimas nesse versículo, e não sei se nós vamos conseguir passar rápido ele, quem sabe a gente consiga, mas tem coisas tremendas aqui. Primeiro, entristecer o Espírito Santo de Deus. Então existem alguns movimentos religiosos que creem que o Espírito Santo é uma força, que ele não é pessoal, que o Espírito Santo é simplesmente um poder, e você cria isso no passado, essas heresias. Então você cria que o Espírito Santo é uma força, é um poder, mas ele não era divindade. Ou até mesmo que ele era se promoveu muito que era uma divindade inferior ao Pai e ao Filho. Então, muita coisa se falou sobre o Espírito Santo no passado de maneira herética, e hoje ainda certos movimentos religiosos, e até dentro de um pseudo, de um falso cristianismo, se crê que o Espírito Santo é uma força, é um poder só que se manifesta. Mas aqui nós vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando diz não entristeçais, é que uma força não se entristece, um poder não se entristece, agora uma pessoa se entristece. E ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte e ele é, em essência, igual ao Deus Pai e Filho. E isso é interessante porque nós vamos entrar um pouco para a história. E aí vai ter coisas importantes, nós vamos para a história e aí a história traz coisas importantes. Em 325 depois de Cristo, ocorreu o Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia foram 318 bispos que foram reunidos em virtude de um certo herege, um certo homem chamado Ários. E Ários pregava que Cristo, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo não era Deus, não era em essência igual a Deus, ou era menos, não era igual a Deus Pai, ele era inferior, e ele pregava isso, que Ários pregava que ele não era Deus, ou era um ser criado, mas não era Deus em igualdade com o Pai. E aí o Concílio de Nicéia, em 325, ele se reúne com 318 bispos e eles saem dali com o Tratado de Nicéia, o Credo de Nicéia, declarando que Jesus Cristo era igual ao Pai, consubstancial ao Pai, igual, da mesma essência, da mesma igualdade com o Pai. Então, foi isso que o Concílio de Nicéia tratou. E parece que foi só dois dos bispos dos 318, que deram voto contrário. Então, a grande maioria dos bispos presentes, eles deram
a favor, conforme aquilo que está nas Escrituras da deidade de Cristo. Então esse é o Concílio de Nicéia, e aí você fala que você tem o livro do Código da Vinci, parece que é de Dan Brown, e ele colocou que no Concílio de Nicéia, sobre livros e sobre a verdade, e que Jesus teria casado com Maria Madalena, que teria tido um filho, e a história não conta assim, existe todos os registros do que aconteceu, e foi somente para tratar sobre a deidade de Cristo. Então se levanta muita coisa e as pessoas não pesquisam a história real, e aí se aceita qualquer coisa que se levante contra a Escritura, é aceita. Então o Concílio de Nicéia ele se reúne para confeccionar um tratado sobre a deidade de Cristo, e ali eles entram e eles confeccionam, por causa de Arius, e Arius ele é quase que o pai dos testemunhos de Jeová, que os testemunhos de Jeová não creem na deidade de Cristo. Eles colocam a Cristo como menos que o Pai. E é uma heresia terrível, e eles estão perdidos. E eles são filhos, né, dessa doutrina de Arius, e Arius foi declarado herege. Só que no Concílio de Nicéia não foi dada atenção à natureza do Espírito Santo. Então, surgiram heresias. Depois disso aí surgiram heresias envolvendo a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Concílio de Nicéia ele se ocupou, se baseou, ou deu toda a atenção à deidade de Cristo, que era o que no momento estava dando problema. E aí surgiu, através de um bispo de Constantinopla chamado Macedônio, surgiu a heresia, e muitas pessoas aderiram a essa ideia e seguiram esse bispo chamado Macedônio. Ele ensinava dessa forma, negavam a divindade do Espírito Santo, ou promoviam uma ideia que o Espírito Santo é uma divindade inferior a Deus Pai e Deus Filho. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o Concílio de Nicéia, ele acerta e coloca Cristo na posição dele como Deus, mas eles não deram a atenção devida à pessoa do Espírito Santo. E aí surge as heresias voltadas contra o Espírito Santo, e ainda existem religiões, e até no meio cristão existem as heresias. Nesse período surge um cidadão chamado Basílio de Cesareia, e Basílio buscou refutar essa posição contrária ao Espírito Santo, e ele afirmava que o Espírito Santo era da natureza divina e bendita e inseparável do Pai e do Filho. Então Basílio escreve em 374 um tratado sobre o Espírito Santo, e ele afirma que o Espírito Santo se deve à mesma posição que são concedidos ao Pai e ao Filho. E aí ele trabalha forte nisso aí, porque ele quer que se ratifique, ele quer que se faça um concílio e se ratifique a posição do Espírito Santo e se declare à igreja. Ele morre, ele não vê isso, mas pouco depois da morte dele, em 381, se faz o concílio de Constantinopla, e aí se proclama a divindade do Espírito Santo. E aí ele é digno de receber a mesma atenção, a mesma glória do Pai e Filho. Então, pelo esforço de Basílio de Cesareia, e aí surge toda a doutrina da Trindade. Aí se coloca no papel como tratado o que a Bíblia já trazia claramente. E aí que nós voltamos, eu estou dizendo, não entristeçais, o Espírito Santo tem uma pessoa, e se nós formos pegar, o Espírito Santo fala, ele chama, ele inspira, ele dá fruto na nossa vida, e são frutos de amor, frutos de bondade, frutos pessoais.
o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e é isso que nós possamos, que é importante nós entendermos. É um Deus trino, se manifesta em 3 pessoas. Bom, você deixa claro em 381 a Trindade e você fecha esse credo religioso na igreja cristã. Mas vai surgir na Reforma um cidadão chamado João Calvino. E se tu está acompanhando o estudo do livro de Efésios, tu já vai ter a conta que eu já falei sobre João Calvino, sobre Calvino. Ele é presbiteriano e ele tem a crença. Bom, primeiro eu vou dizer o que João Calvino faz durante a Reforma. João Calvino, durante a Reforma, é o que mais dá atenção à pessoa do Espírito Santo. Ele dá atenção total à obra do Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo, e ele se tornou até chamado teólogo do Espírito Santo. E Calvino, ele vai integrar a doutrina do Espírito Santo às demais áreas da teologia. Então Calvino, ele faz um tratado, ele faz um trabalho especial, trazendo toda a doutrina do Espírito Santo, toda a teologia. Ele integra a teologia, toda a doutrina do Espírito Santo, e ele dá especial atenção à pessoa do Espírito Santo. Ele é o teólogo do Espírito padrão. Então esse é João Calvino, isso ele fez em 1500 e pouco, na época da Reforma. E aí a gente olha assim, poxa, ninguém se preocupou em dar atenção, e Calvino fez isso, com uma maestria tremenda. E ele é reconhecido em todo o meio cristão, por ter trazido todo esse ensinamento, por ter englobado a doutrina do Espírito Santo, a teologia que nós temos. E aí é maravilhoso, aí tu vai ver, pô, Calvino é uma pessoa usada por Deus de uma maneira maravilhosa. Padrão, aí tu diz, poxa, Calvino fez tudo isso, e Calvino é uma benção. Mas tu não pode esquecer que Calvino é o homem que é o pai, se chama o pai da doutrina da predestinação, da eleição. E aí ele se torna um homem que não é bem quisto nesse ponto. Por quê? Porque Calvino, ele pregava toda a salvação é soberania de Deus. O homem não faz nada, é tudo Deus. É Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que salva. Tudo é pela graça, é a graça irresistível. E aí vem o calvinismo, que é da igreja, nós temos no Brasil, a igreja presbiteriana, que segue o ensinamento de Calvino. E aí Calvino, ele prega o que a grande maioria cristã não aceita, e que eu também não concordo, que a pessoa nasceu e ela já foi escolhida antes da fundação do mundo. Então, praticamente tu não tem quase nada para fazer. É soberania de Deus, Deus te escolheu. E ponto. Então, esse é complicado, porque tu diz assim, Deus me escolheu, é bom. Deus já me escolheu antes da fundação do mundo, mas aí tu diz assim, e Deus escolheu fulano já para ir para o inferno e ser condenado desde antes da fundação do mundo. Aí tu já diz, opa, aí já é complicado. Mas ele traz a doutrina, e eu disse, olha, Calvino é um homem muito inteligente, é um homem muito sábio. A gente é fácil para a gente assim dizer, não, ele está errado. E não existe essa predestinação. Eu tenho livros da Assembleia de Deus de teologia que dão totalmente fora, contra essa crença de predestinação, que tu já está predestinado desde antes da fundação do mundo para ser salvo ou para ser condenado. Mas não é só a Assembleia de Deus. A grande maioria do cristianismo dá contra, não aceita. São poucas denominações que aceitam. O presbiteriano eu sei que é a maior, mas não é só a presbiteriana. Mas aí é que está o problema. Eu coloquei, eu não creio que seja dessa forma. Mas aí eu perguntava, quando eu fiz o áudio, e se é bíblico isso? E se ele está certo? Ele não é bobo.
Pode ver, nós estamos falando aqui sobre Calvino, ele é o teólogo do Espírito. Ele fez toda a doutrina do Espírito Santo, ele englobou, ele é um homem muito sábio, então não é porque ele é muito sábio que ele não possa estar errado, pode estar errado. Eu acredito que ele esteja equivocado. Mas aí eu pergunto, e se ele não está? Então são coisas, nós não sabemos, isso é só graça. Mas tu pega no meio cristão, as pessoas mas rebentam esse ensinamento. Chamo de antibíblico, chamo de qualquer coisa, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo e a gente ainda não tem a unidade da fé. E a gente tem que respeitar Calvino porque ele foi um grande servo de Deus, um homem usado nas mãos de Deus durante a Reforma. E ele pensava desse jeito, embora que muitas vezes a gente possa ter uma diferença de pensamento, e só Deus, que Deus nos dê graça. Tomara que nós não estejamos errados, mas nós temos que ser bíblicos, e aí entra a pergunta, é bíblico? Bom, se é bíblico, é bíblico. Eu acredito, tenho sim uma certeza, que se Calvino estivesse aqui conversando conosco, ele nos explicasse tudo que ele sabia e conhecia, quem sabe ele nos convencesse, nos daria um grande convencimento. E isso é interessante para nós, porque ele não era uma pessoa de pouco conhecimento, ele tinha muito conhecimento bíblico. Agora, fora isso aí, eu estou dizendo, do outro lado tem pessoas muito inteligentes. Eu sempre digo, se tu crê na predestinação, tu está bem acompanhado, tu está muito bem acompanhado, porque eu vejo estudos de um pastor chamado John MacArthur, eu já falei várias vezes, para mim, no meu entendimento hoje, dos que eu escutei, para mim é o que mais sabe da palavra de Deus. E ele é presbiteriano, pelo meu entendimento, assim, pelo que eu escuto dele, é presbiteriano, ele é calvinista. Mas do outro lado, tem muita gente sábia e muita gente boa. Então tu está bem acompanhado de um lado e tu está muito bem acompanhado do outro. Poxa, se nós temos uma igreja, principalmente as igrejas batistas, a igreja Assembleia de Deus e muitas outras, mas vamos pegar essas duas que são igrejas bíblicas. A Assembleia de Deus, uma igreja que a gente não tem o que dizer. A igreja batista muito menos. Mas o que eu quero dizer só que dos dois lados tem gente boa, então se tu está de um lado e tu está do outro, beleza, tu está bem acompanhado. Agora tem momentos que tu não está bem acompanhado. Tem momentos que tu tem gente que não é legal do teu lado, e aí a gente tem que ter cuidado. Então nesse momento aqui, se tu não crê na predestinação, tu está legal, tu está super bem acompanhado. E se tu crê também, tu está super bem acompanhado, então está tranquilo. Nós não sabemos, a única coisa que eu acho que é equivocada é atacar o outro lado e rebentar com o outro lado e não respeitar a ideia do outro lado. Eu acho, às vezes eu vejo que você pega pesado, você diz, não é bíblico e esse está falando e como é que pode, estão distorcendo as escrituras. Não, estão entendendo de um jeito e nós estamos entendendo do outro, mas nós vamos chegar à unidade de fé e ninguém está distorcendo. Ninguém está querendo que a Bíblia diga o que ele pensa, não. Às vezes a gente escuta, não, estão querendo que a Bíblia diga o que não diz. Às vezes é assim, mas nem sempre é assim. Existem pessoas sérias de um lado. Poxa, se tu escuta o pastor John MacArthur, ele é uma bênção, ele é uma grande bênção. Mas tu escuta outros e não quer dizer que ele, por ser uma bênção, que ele não pode estar equivocado, como nós muitas vezes estamos equivocados em muitos pontos da nossa fé. Nós temos que ter graça e sabedoria. Então, entramos nesse ponto aqui, e aí vai se dizer, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele comissiona, ele dá ordem aos homens, ele age no homem, ele intercede, ele fala. Então tem muitas coisas que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade, ele pensa, ele ouve, ele pode ser entristecido, ele ama.
Ele inspirou as Escrituras, Ele penetra nas profundezas de Deus, Ele ensina, Ele guia, Ele convence, Ele regenera, Ele conforta, Ele testifica, Ele chama para o ministério, Ele cria, Ele lembra, Ele convida. Então, são inúmeras as ações do Espírito Santo que mostram que não é uma pessoa. Então, chegamos aqui, não entristeça, Ele é uma pessoa igual ao Pai e Filho, e não é menos, é em essência igual. E aqui segue dizendo, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui eu tenho, nas versões em português diz todas no qual. Mas se tu vai ler lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, no final diz assim, ó, fosse selados com o Espírito Santo e não no Espírito Santo. Não é no Espírito que tu está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Então aqui diz no qual. Em português, nas versões que eu tenho, todas dizem no qual, mas eu tenho uma versão em espanhol que diz com o qual. Para mim, seria mais coerente. Eu não estou entrando no grego, não estou entrando na origem. Mas com o qual, como está em espanhol, ele fica condizente com o que está no verso 13. Nós somos selados com o Espírito. E aqui diz no qual, então seria selado no Espírito? Não. Nós estamos selados, não é selados no Espírito. Nós estamos selados com o Espírito e é diferente. O próprio Espírito é o selo, é a marca de Deus, nós sabemos, é a nossa garantia. E aí eu gosto de dizer isso aí. Alguém disse, olha, se tu foi selada por Deus com o Espírito Santo e Ele é a garantia da nossa posterior redenção, se Deus não te redimir, Deus não te resgatar, Ele perde, porque o Espírito Santo, Ele é o teu selo, tu tem a marca, Ele não pode te abandonar, Ele é a garantia que tu tem, que tu vai ser resgatado. Então aqui está dizendo, no qual foste selados para o dia da redenção. Então esse selo é a marca de Deus, tu não vai ser deixado para trás de maneira nenhuma. E aí tem as pessoas, não, mas e se tu não tiver preparado, se no dia tu não tiver com a tua lâmpada, com a tua lamparina cheia do azeite, aí tu pode ficar. Eu não acredito que tu possa ficar, porque se tu tem o selo, e Deus vai cumprir o que Ele determinou. Se Ele te marcou, Ele vai cumprir. É uma garantia, é uma segurança. E aí a pessoa diz, não, mas aí se a pessoa se sentir segura, vai viver de qualquer jeito. Bom, se viver de qualquer jeito, não tem selo. Porque o Espírito Santo, uma das coisas, ele restringe o pecado. Ele detém o pecado, ele detém o ministério da iniquidade, conforme Tessalonicenses. Se não me falha a memória, no capítulo 2, que um retém o mistério da iniquidade. Vamos pegar aqui, segundo Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, existe um que está retendo, que está segurando, retendo, que está impedindo. E ele está na tua vida, então, se ele está na tua vida, ele vai fazer diferença. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, mas tu é salvo, então tu pode fazer qualquer coisa. E aí tu não vai perder a salvação, eu não acredito que tu perca. Mas se tu é salvo, tu não vai usar da tua liberdade em Cristo para fazer o que não presta, ao contrário. Então aí tu não é salvo, tu é livre para que tu faça as coisas não por força, mas por amor. É interessante isso aí, isso me encanta, essa passagem, me enche de alegria, porque Paulo fala isso. Eu não me lembro se ele falou isso aos Gálatas. É aqui, é aos Gálatas mesmo. No capítulo 5, verso 13, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, quando tu foi chamado à liberdade, não é a liberdade para dar ocasião à carne.
Então é esse o entendimento. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas se a pessoa é salva, aí ela pode pecar, pode fazer tudo o que quiser e não vai perder a salvação. Bom, se a pessoa viver na prática do pecado, ela nunca foi salva. Porque se ela foi realmente salva, ela foi chamada à liberdade, ela vai seguir cumprindo as mesmas coisas. Só que a motivação vai ser diferente. E aí se tu pegar Êxodo 21, se não me falha a memória, e nós vamos acabar com essa citação de Êxodo. Por quê? Em Êxodo 21, me parece, tinha a situação do escravo. Ele parece que é 21, não tenho certeza se eu não achar. Quando se servia alguém, é bem aqui, ó. Um escravo judeu, ele servia por 6 anos, no 7º ano ele era liberado. Vai ver isso no 21:2. Agora, ele seria liberado, mas no versículo 5 diz assim, mas se aquele servo especialmente dizer, eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ele o servirá para sempre. Então aqui nós temos o caso de um escravo, um servo. Ele serviu por 6 anos, por obrigação, era dever, era obrigatório, mas ele no 7º está sendo livre, só que ele ama o seu senhor e ele não quer sair livre. E aí ele era levado aos juízes e aí se furava a orelha. Nesse objetivo se furava a orelha, não era para colocar brinco, furava com a sovela, com furador, nos portas, nos umbrais, e aí ele ia servir aquele seu senhor, o seu amo, mas não era mais por obrigação. Agora ele está fazendo as coisas por amor, então mudou a motivação. Antes ele fazia por obrigação, agora ele está fazendo por amor. Ele vai deixar de servir? Não, vai seguir servindo da mesma forma. Só que agora a motivação é amor, ele está fazendo porque ele quer. Antes ele fazia porque era obrigado, agora ele faz por desejo próprio. Então esse é o cristianismo. Você crê que não, mas se a pessoa for salva vai começar a fazer coisas erradas. Bom, se viver na prática do pecado, nunca foi salvo. Agora se for salvo, ele vai servir por amor. Por isso que Gálatas fala assim, ó, servi-vos uns aos outros pelo amor. Tu não está mais cumprindo a lei por obrigação, tu não está fazendo as coisas para ser salvo, tu está fazendo as coisas por ser salvo, por agradecimento, por amor. Então tu é servo por amor. Tu foi chamado à liberdade e não é para usar da liberdade para dar ocasião à carne. Então tu é selado. E para mim essa é a garantia. Eu tenho uma convicção no meu coração que quem é salvo verdadeiramente, chamado à liberdade, que é selado com o Espírito Santo, não vai perder a salvação, embora que se diga, não, mas se tu não tiver com a tua lamparina cheia, e tu tem que ter azeite na tua lâmpada, e eu não acredito nisso. Para mim esse texto, eu não estudei ele ainda, mas para mim esse texto das virgens não é a esposa. As virgens eram acompanhantes da esposa. Então, essa aqui não é a igreja. Aqui, para mim, é um contexto de grande tribulação. São as pessoas que podem perder a salvação na grande tribulação. Porque as virgens são acompanhantes, as virgens não são a esposa. A esposa, ela não vai deixar de ser esposa de Cristo. Agora as virgens, as acompanhantes, podem ficar de fora das bodas. Então esse é um pensamento, eu não vou entrar muito nisso, mas nós estamos selados. Se tu pegar em Apocalipse 7, fala dos selos, os que foram selados com o selo de Deus na testa, são 144 mil. Quando chega lá em Apocalipse, tu vê isso no capítulo 7, e eu acho que quando chega lá no 14, se não me falha a memória de Apocalipse, Jesus desce, ele está sobre o Monte das Oliveiras, Monte Sião, sobre o Monte Sião, e com ele estão os 144 mil, então nenhum se perdeu, nenhum perdeu a salvação, eles estavam com o selo de Deus neles, todos estavam ali. Não teve um que começou a usar, estava com selo e começou a fazer coisa errada, aí Jesus, esse aí selei, mas tira o selo dele. Não, todos foram selados e
os 144 mil foram salvos. Então iniciaram o salvo e terminaram o salvo. Então se tu tem o selo do Espírito Santo, no meu entendimento eu posso estar equivocado? Claro que posso. Mas eu tenho uma convicção que se tu tem o selo na tua vida, é a garantia. Se Deus não te salvar, ele perde a garantia, ele perde o selo. Eu sempre coloco, já coloquei isso no início dos áudios, se tu vai fechar um negócio com alguém e tu dá um sinal para aquela pessoa, se tu não cumprir a tua palavra, tu perde o sinal. Depois que tu deu o sinal, tu está dando a garantia que tu vai abraçar o negócio. E eu acredito que quando Deus nos sela com o Espírito Santo, Ele está dando assim, não, aqui está a garantia, eu não volto para trás. Então esse é o entendimento, e nós somos selados com o Espírito Santo para esse dia da redenção. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, que venha a operar e ministrar nas nossas vidas. Senhor, nem sempre nós estamos certos, às vezes estamos equivocados. Quem sabe da posição que nós estamos vendo é uma posição equivocada. Mas nos dá uma teologia correta, nos dá uma teologia firmada e bíblica, que nós possamos crer de uma maneira bíblica, e naquilo que nós estamos equivocados, abre o nosso entendimento para que nós possamos crer de uma forma correta, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.